Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, trazendo uma visão de atualizações da semana pra vocês, top demais. Vou estar trazendo tudo aí que teve de novidade nesses últimos dias aí, fazer um compiladão que eu sei que a galera gosta. Já trouxe 2 vídeos desse tipo no canal e vou trazer ainda mais, que eu sei que vocês gostam e a galera até comenta. Pô, esse vídeo ajudou demais, porque eu não gosto de ler as coisas que eles lançam lá, mas com esse vídeo fica muito mais fácil de assistir. Então, escutar isso me alegra bastante, né, porque eu tô sem esse conteúdo justamente pra isso. Então, obrigado por todo mundo que comenta, obrigado por todo mundo que assiste o canal. Então, se você não quer perder vídeos como esse, vídeos de dicas, tutoriais, gameplays divertidas, insanas, brincadeiras aí, se inscreve nesse canal que faz toda a diferença e ajuda aqui o Mano Blight, por favor. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta nesse vídeo aí também, e nos outros vídeos do canal vai lá dar uma assistida que faz toda a diferença, tá? E se você quer comprar gemas no GLA, link da Curse Diamonds aí na descrição, parceiro oficial do GLA, e você compra pelo melhor preço do mercado suas gemas no Grand Line Adventures, rapaziada. Então, obrigado a todas as pessoas que têm se inscrito novas no canal aí. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Então vamos aqui começar a falar sobre as atualizações da semana, sem mais enrolação, porque eu sei que vocês querem saber isso, tá? Vamos começar aqui. Dia 14/10 foi anunciada aí nossa skin do Detetive Moria. Faz um bom tempinho já, né? Ela já tá no jogo. Mas dia 22 agora, que foi quando entrou o novo passe, tá? Então não faz tanto tempo assim. Vou deixar o vídeo da Moria rolando aqui pra vocês verem. Pra quem não viu a skin por alguma casa aí, tá aí a skin, tá? A skin que é pegando o level 40 do passe, então top demais. A skin ficou linda, na minha opinião. E acho que interessante, né? Porque eu gosto muito das temáticas diferentes que eles estão trazendo para as skins. E isso é uma coisa que eu tô gostando muito que o GLA tá trazendo. Que é novas temáticas de skins mais únicas para os personagens. Tipo assim, não ficar preso à lore em si do One Piece. Assim, trazer uma coisa mais diferente ali, uns cosplays e umas coisas bem diferentes mesmo. Isso me agrada bastante. Além disso, vamos agora falar das atualizações aí que trouxeram o nosso querido passe de batalha, tá? O novo passe de batalha começa no dia 22, no caso já começou, né? Porque eu tô trazendo no dia 24 esse vídeo. Você pode ganhar, são mais de 29 chaves de baú, medalhas dinâmicas, diamante, de ouro, medalhas de personagens cosméticos, um novo traje para os personagens, Crocodile e Gekomora. O vídeo do Crocodile tá ali embaixo, vou mostrar pra vocês também. Bem como o ticket que concede gratuitamente para o próximo passe de batalha, além de muitas outras recompensas, tá? Que pra quem não sabe, galera, quando você completa um passe de batalha, se você chegar no nível 45, automaticamente você ganha o próximo de graça. Ou seja, você só tem que pagar o primeiro passe de batalha que você comprar no game, e o resto tudo só de você completar, você já ganha os próximos gratuitamente, tá? O Gekomora, né? Vai tá voltando, ele voltou aí, né, rapaziada? Ele tá com o baú dele especial, ele tá tendo um baú único, que ele tem 20% a mais chance de pegar ele. Então, se você quer pegar o Gekomora, aproveita essa oportunidade, que é top demais. Se eu não me engano, depois desse Halloween, ele vai entrar na rotação, se eu não tô me enganando. Mas aproveita essa chance, porque é a melhor chance que vai ter, então você vai poder garantir o seu aí bem mais tranquilo, tá? O evento de Halloween começou dia 17, já faz alguns dias que ele começou, né? Quase uma semana. Vai completar uma semana amanhã, dia 25. Mas aproveitem que vocês têm mais uma semana para farmar, para quem não estava sabendo, ou para quem não viu os vídeos do canal que eu postei. Temos a SM da Nightmare Luffy que voltou, né, que é a SM especial, você ganha algumas recompensas. Temos também a loja de coins, que é as moedinhas que dropam ao longo do evento. E temos o desafio do Ryuma também. Além disso, os pacotes de skin da loja de gemas voltaram, né, dos anos anteriores, aí, galera. Tem bastante skin da hora, bem bonitas lá também, para quem curte. E durante o evento de Halloween vocês podem aparecer zumbis junto com monstros da eles e dropar moedas de Halloween. O que é isso, galera? Você tá, por exemplo, huntando lá, você tá, por exemplo, matando o Ipurila Harry Animals. Aí do nada aparece um zumbi lá. E o que acontece? Se você derrotar esse zumbi, vocês vão ganhar aquela moedinha laranja para vocês poderem aí trocarem por recompensas lá no Dendemushi de Halloween especial, que tá aí durante o evento habilitado pra gente poder fazer essas trocas, tá? E não se preocupe, caso você não gastem todas as moedas suas de Halloween nesse evento, tá, rapaziada? Elas vão ficar com você, elas não vão sumir, e vocês vão poder gastar ela no próximo evento que chegar aí, tá? Então tem muita gente que faz isso, tem muita gente que farma muito. Inclusive eu tô planejando um vídeo aí, fica no ar sobre o que é, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu fica sem entender. Mas vai chegar aí, eu acho que o vídeo vai ser bom pra galera toda. Então, a temporada ranqueada começa dia 24, no caso a temporada ranqueada começou hoje. Subindo os ranks para ganhar muitas medalhas de campeão, medalhas de dinâmico de diamante e um ícone de perfil exclusivo. Todas as alterações entraram em vigor, né? Já faz muito tempo que entrou em vigor, então isso aqui não tem necessidade. E temos mudanças aí, para que não ocorram mudanças. Isso aqui foi aplicado nesse tempo, para que o GVG não fosse afetado na época lá, mas já ocorreu, então tá safe demais. Vamos lá, aqui tá o bannerzinho do evento, né? Para quem não viu ainda, como diz o Morel. Mais porcentagem, aqui tá o Dendemushi especial do evento, SM o boss fight do Ryuma e a SM especial aí do Luffy Nightmare. Agora sim, estamos chegando na parte mais atualizada, que é essas partes aqui de baixo que eu quero mostrar pra vocês, e ir depois pros balanceamentos. Deixa eu mostrar a skin do Crocodile aqui rapidamente pra quem não viu, que é a skin chefe da máfia, ó, cara, achei que ficou bem legal.
Eu acho que se ele talvez segurasse o casaco, seria uma variação bem da hora também. E se o emotion dele fosse infinito, acho que seria insano, porque eu gosto muito de emotion infinito, tá? Imagina se ele tivesse uma variaçãozinha segurando um casaco assim no ombro, ia ser da hora, não ia ser, rapaziada? Pelo menos eu acho que ia ser bem interessante. Mas pra mim, assim, ficou bem bonito. Gostei de trazer um skin do Crocodile, que é um personagem que eu gosto muito. Então, fiquei bem feliz de terem trago uma skin pra ele. Vamos que vamos, daquele jeitão. A skin ficou muito braba. Tá, então vamos aqui. Aqui o Chuemba tava... O Chuemba não, aqui eu vi o negócio do Chuemba aqui. O Garp tá falando que o Chuemba ia fazer a live especial do AMA, né? Que foi eles respondendo as perguntas que as pessoas aqui fizeram numa enquete que algum tempo que eles mandaram aqui há algum tempo atrás. Aqui a antena reforçando, né? Que ia acontecer, no caso aqui a live. Aí ela avisou. E aqui que é a parte importante que eu quero falar pra vocês, que é uma das mudanças dessa semana que teve, né? Boa tarde a todos. Implementamos sistemas que entram automaticamente todas as recompensas não coletadas de passes de batalhas anteriores. Caso tenha algumas recompensas pendentes e um passe de batalha antigo, você receberá um e-mail de todas elas em suas caixas de entrada. Então tá aqui um exemplo, né? A fotinha mostrando a Nami, né? Recompensas dos passes de batalha Lost Words. Aí você vai ganhando as recompensas aqui caso você não tenha pegado, tá? Esse aqui eles deram de exemplo o último agora, mas... para você, caso não pegou de algum antigo, você esqueceu, você não conseguiu logar, você vai estar recebendo finalmente suas recompensas antigas aí, o que é muito da hora, na minha opinião. Isso é realmente uma coisa legal e é bom para todo mundo, né? Todos os equipamentos até o level 100 agora são ao class. O que significa? Todas as classes podem usar os equipamentos do 0 ao 100, tá, rapaziada? No caso do 1 ao 100, perdão. E essa é uma modificação necessária para que possamos implementar o sistema de personagens simultâneos sem ter problemas com a troca de itens durante o level. Isso aqui realmente é bem verdade mesmo. Então isso vai facilitar. Interessante, né, eles mudarem isso. E eu acho que é até bom, porque eu sei de muita gente que tinha uns itens lendários, uns itens ali... Que eu mesmo tinha alguns itens, por exemplo, que eu tinha a mão do Morgan, que dá 10% de XP a mais, que eu só podia usar em cortante. Agora eu vou poder usar em outras classes também, o que é bom, então vai agregar para todo mundo. Adicionamos mais 50 versões de Elite dos monstros das ilhas, que serão um pouco mais fortes e darão muito mais experiência e berries, além de contarem múltiplas vezes para as missões diárias e missões de passe de batalha. Interessante. Os bosses de personagens que aparecerem nas antes agora concedem muito mais experiência ao serem derrotados. O que é esses bosses de personagens? Por exemplo, apareceu o Bug, apareceu o Kuro, aparecer a Álvida, o Morgan, por exemplo. É aqueles bosses de ilha, galera, que vocês vão, que podem aparecer um personagem lá e vocês acabarem enfrentando ele, tá? São esses bosses que eles querem dizer. A temporada de Record será encerrada no dia 26/10, no caso daqui a 2 dias, no sábado, tá? E aproveite os últimos dias para tentar bater o recorde de todas as missões e ganhar prêmios em berries e caixa de ícone de perfil. Agora é possível trocar o traje do personagem dentro de missões instanciadas. O que é interessante, eu lembro que a galera tentava fazer isso aqui, realmente não dava, era uma situação bem interessante. Mas tá aí mudanças interessantes implementadas. O easter egg da missão especial de Halloween agora pode ser feito novamente esse ano, muito da hora. Inclusive, fiquem ligados, hein, rapaziada, fiquem ligados. Reativamos temporariamente o modo casual de PVP Deathmatch 3x3 com missão diária que oferece uma recompensa de 10 Champions Medal. A fila desse modo ficará aberta ao fim de semana das 11 às 14 horas. Isso aqui é da hora, hein? Ganhar Champion Medal, no, top demais. Com certeza vou tentar fazer porque vale a pena demais. E aqui a atualização, né, que saiu o vídeo da live do Chuemba lá que ele fez ao vivo, que o Celebin mandou aqui, falando em relação pra galera que não viu ainda as perguntas que foram respondidas, depois dá uma verificada lá pra vocês verem o que o Garp e o Flash responderam pra rapaziada aí, tá? O vídeo ficou muito bom, bem interessante, recomendo dar uma assistidinha, rapaziada. Então agora bora pra parte que eu realmente queria gravar esse vídeo, que foi o motivo principal, que foram os balanceamentos da semana, rapaziada. Olha só que beleza, tanto boneco pra gente falar, vamos que vamos. Então o nosso querido Mano Infer mandou aí. Boa, Hancock, a Perfume Femor agora reduz o tempo de recarga para 20 segundos e uso junto com o Salomão. Então, meio que foi um buff aí, se você tiver com a Salamã, o Perfume vai ter redução de recarga e vai carregar mais rápido, né? Que a Salomão é a cobra que a Hancock invoca lá. O Perfume Femor pode poder PVE reduzido de 8 para 7, então ele teve um nerf aí do dano dele pro PVP, mas em compensação teve um buff aí no time caso você invoque o Salomé. O Salomé, tempo que o Salomé fica no campo, aumentado de 15 para 30 segundos em instância PVE. Então, muito bom pro PVE. A Hancock tomou um buff no PVE e pro Salomé também, massa. O Salomé agora não recebe mais de 15% de sua vida de um único ataque. Massa também. E o Salomé, vida dobrada. Então, caraca, a Hancock acabou tomando um nerfzinho ali. E
vários buffs. Isso é interessante, principalmente buffs relacionados à sua cobra, o Salomé, o que é bem interessante, pode agregar bastante a gameplay dela, na minha visão, trazendo aí principalmente pro PvE dela, que ele tomou um buff direto aqui no time que ele fica. Talvez sendo voltando a ser uma das grandes DPS aí pra boss e outros conteúdos de SM interessantíssimo. Vou tentar ficar de olho aí e dar uma avaliada de como é que vai ser essa evolução da nossa querida Rancok. Bora partir agora pro Brook TS. O Soul King, poder PvE, teve reduzido de 10 para 7, então o Brookzão tomou um nerf aí no PvE. E o Soul King também teve a quantidade de cura ajustada de 40% para 60% para que não tenha alterações na quantidade final. Massa, interessante. O que aconteceu? Isso aqui foi, na verdade, um ajuste, tá? Então, bem que o Brook TS tomou nerf aí, rapaziada. O poder dele PvE reduziu. E esse segundo aqui, o reajuste foi de 40% para 60%. Por quê? Para que a cura final se mantesse igual. Então, ele nem vai ter menos vida agora, curar menos, nem curar mais. Ele vai se manter. Então, teve esse ajuste ali para meio que se manter de acordo com o nível de poder agora da skill pro PVP, tá? Basicamente é isso. Drácula Mihawk, nosso querido Olhos de Gavião. O que será que ele teve de mudança, hein, rapaziada? Em relação ao dash dele, durante duração de redução de defesa aumentada de 3 para 5 segundos. E Kokuto Arahoshi, durante duração da lentidão aumentada de 3 para 5 segundos. Cara, interessante. Ele tomou um buffzinho nessa skill aqui. E redução de defesa aumentada de 3 para 5 segundos também no dash. Interessante. Gostei das implementações do Mihawk. Vamos ver aí como é que vai ser. Então, em Power Bangkok, Galaxy Week, tempo de recarga aumentado de 80 para 100 segundos. Tomou um nerf. Opa, perdão, rapaziada, tosse. Tomou um pequeno nerf aí de 20 segundos na skill, na tempo de recarga dela. Agora, Frank TS. General Sword, lentidão aumentada de 40 para 80%. Agora, a lentidão, eu não sei se é a lentidão dele em si ou de usar aquele AP nos inimigos, mas eu acredito que seja que ele aplica nos inimigos agora, se eu não estou me enganando. Se não me falha a memória, Então vamos lá. Luffy TS, Gomu Gomu no Rocket, tempo de recarga aumentado de 14 para 16 segundos. Gomu Gomu no Leo Bazooka no Gear 4 Balderman, agora causa 80 de lentidão por 3 segundos. Gomu Gomu no King Kong Gun Gear 4 Balderman, lentidão aumentada de 60 para 100. E Gear 4 Balderman, duração de exaustão da técnica Busou Cooldown após a habilidade terminar reduzida de 60 para 30 segundos. Interessante, então basicamente o Luffy teve um pequeno nerf em relação ao Gomu no Rocket, que é o que ele pula, né, que ele se desloca do lugar, como seria o dash dele. Não é um dash porque ele não dá um dash, mas ele pula para o locomoção, o move dele, a skill de movimentação dele, podemos dizer assim. Mas em relação a isso, ele tomou bastantes buffs, eu posso dizer. Em relação ao Luffy Balderman. Caraca, interessante. Interessante. Realmente, King Kong Gun, no caso ali, o King Kong Gun é a lentidão que eu imagino que ele aplique depois que o inimigo toma a porrada, né? Então isso é legal. Eu acho que foi uns buffzinhos ali. Eu não tô me confundindo, então legal. Pode ser que o Luffy volte a aparecer aí mais frequentemente, que depois que ele tomou os nerfs lá um pouco atrás, ele ficou bem para baixo aí, mas o bicho sempre foi bom, o bicho é quebrado, o bicho é forte demais. O Luffy é simplesmente cinema, né? Cinema. Então, Portuguese e Ace e Hibashira teve de recarga de 70 para 60 segundos. Então, Ace Zada tomou um buffzinho aí na sua skill de receber 10 segundos a menos de cooldown. Da hora. Uta, que essa aqui, se eu não me engano, essa skill aqui é aquele pula e empurra o inimigo pra longe, né? Que ele pula não, que ele empurra o inimigo pra longe, que é que tem o mesmo cooldown, que antigamente é o mesmo cooldown justamente do Entei, né? Mas agora são cooldowns diferentes, então bem interessante. Isso aqui pode ser bem interessante para partidas PVP com o nosso querido Mano Ace. Uta, Aeterne e o Intoasong, geração de energia reduzida de 20 para 15. Uta World, duração reduzida de 10 para 8 segundos. E Touch Music, custo de energia aumentado de 80 para 100. Então, nossa querida Uta tomou um nerfzaço aí nas suas skills. Custo reduzido, aumentado, né, de todas elas. E diminuição de energias aí também. Então, rapaz, o Utazona tomou o famoso nerfas. Mas vamos ver como é que vai ficar, se vai ser usado ou se vai ficar muito fraca. Vamos fazer a avaliação em futura e vamos comentando ao longo dos vídeos e debatendo no chat, nos comentários e dentro do jogo também, que é sempre bacana, né, rapaziada? O Soap TS, Midori Bush, Human Drake, não casam mais lentidão, e Midora Bush Tempoliano, duração reduzida de 6.5 para 4 segundos. Massa. Então,
pode-se dizer que o Soap teve umas modificações ali que tem que ser avaliadas. É realmente uma visão diferente, então pode ser interessante sim. Bastille. Burocata agora causa 100 de lentidão por 4 segundos. Proteção Temerity, RDF, aliados não marinheiros, aumento de 15 para 20%. Cara, massa, então tomou um buffzão Bastille. Isso é interessante. Isso eu gostei realmente, gostei bastante. Capone Bet. Artley, duração de lentidão reduzida de 2 para 1 segundos. Esse aí foi um nerfzinho que eu não achei tão interessante, porque era bom a lentidão Capone dava, isso fazia ele ser bem forte. Deixa eu beber uma água aqui, rapaziada, que minha garganta tá meio ruim, eu tô quase tossindo de novo. Bebam água, hein, rapaziada, bebam água. Castle Cannon, Big Father, tempo de recarga reduzido de 4 para 3 segundos, tomou um buffzinho no tempo de recarga aí. E Hook, Elevator Gross, Big Father durante a redução de reduzida de 12 para 8 segundos. Então, o Capone teve um nerf aí na aplicação de lentidão, mas em compensação teve um buff aí no tempo de recarga de uma skill e nerf no tempo de duração aí da realização da animação de outra skill também. Então, foi 2 nerfs e um buff para ele. Foi meio que um balanceamento mais equilibrado, podemos dizer assim. Então, pode ser interessante, pode ser que ele se mantenha bem forte ainda. Eu acredito que sim, porque Capone é bem da hora e bem utilizado também. Esta Skid Repel substitui o bônus de defesa concedido aos aliados por 25% de RDF. Massa. Isso aí eu acho que vai ser legal. Esse aqui eu acho que vai ser interessante. O Kidzão é brabo. Então, Gekomora, nosso querido Gekomora. Agora, Keijo no Tsumi agora acerta inimigos atrás de paredes. Ó, esse aqui, bom, tá? Bom. Tsuno Tokaji agora acerta inimigos atrás de paredes também. Então, ele recebeu... Pode ser um buff aí, que agora essas skills vão pegar atrás da parede. Mas, vamos para a nossa querida marinheira Hina. Hankaiu, poder PVE aumentado de 50% para 70%. Barra de ferro de Hina, Awesome Body, tempo de recarga reduzido de 40 para 35 segundos. E Kurono Butai, poder PVE aumentado de 50 para 60. Então, nossa querida... Perdão, rapaziada, tosse aí, perdão. Fala, galera, então voltei aqui. Tive que dar uma pausa aqui rapidão, dei um mini corte aqui, rapaziada. Comecei a tossir muito e engasguei também, fiquei soluçando, tive que dar uma pausa aqui. Mas agora voltou, vamos continuar aqui de onde a gente parou, que é da Hina. Cara, Hina tomou buff aí pro PVE, muito massa. Então acho que a Hina já era uma personagem muito boa, muito eficaz. Então agora acho que ela vai ficar mais interessante ainda, tá? Então, Hina top demais, rapaziada. Bora pro Jazzburgs. Elbow Drop agora causa 80 de lentidão por 3 segundos. Elbow Drop a todo momento removido. Hado Elbow. Acho que é Elbow que fala. Poder PVE reduzido de 50 para 40. Então, ganhou um buff aí de causar lentidão, mas perdeu o atordoamento, que pra mim eu prefiro o atordoamento do que a lentidão em si. E teve o poder reduzido. Então, tomou nerf aí. Então, acho que o Jesus Bugs acabou sendo prejudicado. Mas vamos ver como é que vai ser. Como diz, isso é pra balancear o personagem, pra ele ficar equilibrado pra PVE e PvP. Let's do this! E o Jesus Burgs é um personagem excelente para ambas as funções, rapaziada. Então vamos pro nosso querido Killer. Killer no Kigiri, poder PVE aumentado de 7 para 8, massa. Então tomou buff aí no poder PVE da skill. Duração de lente aumentada de 3 para 5. Opa, então o Killer pode voltar a ser picado ao PVP, hein? Massa, interessante, gostei. Hilma, Gavote Bom de Avante, poder aumentado de 4 para 4.5 no PVP, massa, interessante. E Urugi, Gold Sacrifice agora quando usa em instância PVE, irá reduzir a sua própria vida para 50%. Lápis Gigante do Urugi, Carmidin, poder PVE aumentar de 30 para 35. Massa, então o Urugi tomou umas modificações aí que podem ser interessantes para o PVE dele, legal. Eu acho que vai agregar bastante ao PVE dele. Nid tomou bastantes alterações aí, em 4 skills, vamos ver. Stealth, custo de energia aumentado de 40 para 50. Head Unido, custo de energia reduzido de 40 para 35. Head Blaze, custo de energia reduzido de 40 para 35. E Head Spider, custo de energia reduzido de 40 para 35. Então, ele teve o custo de aumentado em uma das skills e outras 3 reduzidas, tá? Então, teve um equilíbrio, um balanceamento voltado mais para o equilíbrio aí do gasto de estamina dele, o que pode ser bem interessante. O Nijin pro PVP em si já é bem forte, então pode ser que isso aí agregue bastante para ele ser ainda mais picado em partidas PVP Ranked, tá? Gedatsu, Swamp Bomb, poder PVP aumentado de 4.5 para 5. E Jet Punch, lentidão aumentada de 50 para 80. Então, nosso querido Gedatsu também tomou buffs aí para o PVP e de forma geral na sua habilidade. Interessante, gostei, legal.
Procuro, cara, esse eu quero ver. Rare que o poder aumentado de 5 para 5.5, custo sume caso a habilidade seja resetada por acerto 2 ou mais inimigos. O corte extra receberá o bônus de técnica Assassin Instinct. Ah, massa. Cara, isso pode ser bem interessante. Procura, hein, cara. Gostei. Isso aí eu vou querer ver na prática. Então, vambora. MR2. Ano Natsu no Hime no Memoir. Agora pode ser usado enquanto estiver atordoado ou silenciado. Massa, então isso aí pode trazer talvez um counter, uma reviravolta pro MR2. Massa, então galera, foi isso aí, as atualizações da semana pra vocês. Trouxe as novidades de alguns dias atrás aí, de algumas semanas atrás, e as atuais. Esse vídeo eu sempre tento trazer quando tem uma atualização do balanceamento, porque eu sei que muita gente não lê essas mudanças de balanceamento, então eu sempre tento trazer essa série, né, podemos dizer assim, esses episódios da atualização da semana, voltado mais para o balanceamento ou para quando tem muitas informações aqui nos informativos, tá? Então espero que tenham gostado, pode ficar tranquilo que eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então se você quer que continue trazendo ainda com mais entretenimento, mais dedicação e mais tipos de vídeo como esse, não deixe de se inscrever no canal, mandar para aquele amigo que tá precisando e quer aprender mais sobre as atualizações, saber sobre os balanceamentos da semana, aí, principalmente para aquele amigo seu que joga PvE frenético, e deixar aquele like e comentar também, que faz toda a diferença pro canal do Mano Blade aqui no YouTube, tá? Então bora crescer junto, Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, falou e fui!